Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, louve o seu nome santo. É debaixo desta palavra do Salmo 103 que eu quero consagrar a Jesus este nosso vídeo de formação. Desejo a todos vocês a paz e a alegria de Jesus ressuscitado. Vamos começar com o Evangelho que fala do seguimento de Jesus. É um Evangelho que se aplica àqueles que desejam levar o seu batismo a uma radicalidade digna do próprio batismo. Estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, começando no versículo 18. Vendo uma grande multidão ao seu redor, Jesus deu ordem de passar para outra margem do lago. Nisso, um escriba aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Nós estamos diante de um evangelho, de um momento da vida de Jesus, onde ele ensina que segui-lo supõe uma exigência especial. Nós temos duas pessoas que se apresentam a Jesus. Uma delas é um doutor da lei, é um escriba. A outra pessoa é um dos discípulos de Jesus. E Jesus tem uma resposta ao oferecimento que cada um deles faz, querendo seguir Jesus. Jesus tem uma resposta diferente para cada um deles. Para o escriba, o doutor da lei, portanto, que não é um seguidor de Jesus, mas é alguém que descobriu que este homem é diferente, que este homem é atraente, que talvez o estilo de vida deste homem possa ser absorvido por ele. E por isso ele se apresenta a Jesus todo entusiasmado. E ele também é a figura daqueles que são levados pelo impulso das emoções primeiras. Tomou contato com Jesus, sentiu aquela força de atração que Jesus exercia sobre a multidão e particularmente sobre ele, e imediatamente faz essa promessa: eu te seguirei aonde fores. Sinal daquelas pessoas que são levadas por seus impulsos, por suas emoções. Nós não podemos confiar muito nas falas de quem é movido por emoção. Por quê? Porque passa a emoção e aquilo que foi dito em estado de emoção não vai ser cumprido, não vai ser levado a sério. Jesus sabia disso. E
não dá uma resposta direta àquela declaração daquele homem, dizendo: eu vou te seguir aonde tu fores. Jesus não responde: que bom. Não, e nem Jesus também falou: não, pode parar com isso. Jesus coloca uma situação muito concreta e honesta para aquele homem. Você quer me seguir? Aonde quer que eu vá? Pois então você fique sabendo que as raposas, as aves, têm tocas e ninhos onde colocar os seus filhotes. Porém, o Filho do Homem, Jesus está falando de si. É como se ele falasse: eu não tenho onde repousar a cabeça. A gente pergunta: puxa, será que Jesus não tinha nenhum amigo que pudesse lhe oferecer uma casa, um lugar onde ele pudesse descansar, passar a noite, dormir? Claro que tinha. Um pouquinho antes, no versículo 14 desse mesmo capítulo 8, aonde que Jesus estava? Na casa da sogra de Pedro. O que Jesus fez lá? Curou a sogra de Pedro. Jesus era amigo de Pedro, Pedro era amigo de Jesus e, consequentemente, 100% provável, a sogra de Pedro também tinha muita simpatia por Jesus. Tá aí, Jesus tinha sim aonde descansar. Se nós nos lembramos da casa de Lázaro, Marta e Maria, outros amigos de Jesus, claro. E a casa daqueles a quem Jesus fazia o bem? Quantas pessoas faziam força para Jesus? Venha na minha casa, olha, descansa um pouquinho, venha tomar refeição conosco, venha tomar um cafezinho, fazem isso comigo. Imagine se não fariam com Jesus. Mas o que é que Jesus então queria dizer com esta frase, situação, que ele colocou para o doutor da lei ver se realmente ele queria viver aquilo que ele acabara de dizer? Eu vou seguir você, Jesus, aonde quer que você vá. Jesus apresentou uma dificuldade. Jesus precisou, para esse que não era ainda seu discípulo, Jesus precisou ensinar, precisou explicar para ele uma das exigências daquilo que aquele cara queria assumir. Jesus estava dizendo: olha, a urgência da missão, o meu chamado é muito exigente. Vai acontecer que muitas vezes eu e os meus seguidores não podemos nos dar ao luxo de ter horas prolongadas de sono e às vezes nem hora para comer. É assim que você quer me seguir? Eu não vou admitir ao meu seguimento pessoas que não saibam se desalojar, não saibam abrir mão, não queiram ter disponibilidade, dispor do próprio tempo, do próprio descanso, do próprio alimento. Assim são os consagrados. E não só os consagrados no sentido religioso, como nós costumamos dizer, freiras e sacerdotes. Não. A exigência do seguimento de Jesus, como eu já tenho falado muitas vezes, não é apenas para 2/3 daqueles que compõem a igreja. Não. É para todos. É para o leigo, aquele que é batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É para todos os que são, portanto, membros do corpo de Cristo. E aonde este corpo vai,
aonde a cabeça leva este corpo, os membros vão atrás. Se esse escriba, mediante esta palavra de Jesus, tomou a decisão e se manteve firme, não, tudo bem, eu aceito, nós não sabemos. O fato é que aparece uma segunda pessoa, que esse sim é um dos discípulos. Mas olha só o que ele fala para Jesus. Senhor, permite-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. Essa é uma, vamos dizer assim, uma norma do judaísmo, e não só do judaísmo, é uma norma de sensibilidade humana, enterrar os mortos. A esse Jesus não tem nada que ensinar, como teve que fazer, como teve que explicar para o doutor da lei. A este Jesus apenas lembrou: olha, você quer ir enterrar seu pai? Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Que palavra dura, né? Mas Jesus não estava falando para você, para mim, para nós, para aquele discípulo, que nós temos que abrir mão de participar do funeral de nossos pais ou dos nossos parentes. Não é isso que Jesus está falando. A interpretação dos padres da igreja a este versículo é muito significativa. E diz assim: nós temos pais ou outros parentes que são movidos, que levam uma vida de correria, de afã, de ambição, de ganância, atrás das coisas que passam. Na nossa família, temos parentes que não querem saber de Jesus nem da igreja, muito menos da igreja. Não querem saber de Deus. Optam por uma vida que marginaliza Deus e os seus ensinamentos, e o Evangelho de Jesus. Esses são os mortos de que Jesus fala. Deixa que os vivos fisicamente enterrem os mortos espiritualmente. Nós, que somos vivos para Deus, temos que ter, além da disponibilidade que Jesus exige para o doutor da lei, nós temos que ter esse espírito de entrega, de abrir mão, muitas vezes, de situações difíceis, principalmente quando são situações em que os laços de consanguinidade pesam bastante. Então, quando Jesus fala, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, não tem toca, não tem casa, não tem lugar fixo, Jesus está dizendo que ele, Jesus, o Filho do Homem, é um homem sem lugar. E, portanto, é um homem que não se deixa prender por dificuldade. Dificuldade começando do próprio cansaço, do próprio sono. Embora ele mesmo, Jesus, vá dizer, numa ocasião para os seus, que voltavam de uma missão, e diziam: venham e descansem um pouco comigo. Reconhece que nós precisamos sim. Mas, completando esta nossa reflexão, simples, limitada, mas que eu desejo ser, para cada um de nós, um
critério para verificarmos se eu estou disposta, se eu estou disposto a esta disponibilidade também do meu cansaço, também da minha fome, quando se trata de priorizar a salvação do outro e o reino de Deus. E também para eu ver se eu consigo, aos poucos, nada é assim, aos poucos, consigo ir abrindo mão dos nossos laços familiares, não para estarem contra a minha opção, mas não interferirem na minha opção de vida. Isto é, Jesus Cristo é aquilo que São Paulo fala: nada antepor ao amor de Cristo, nada antepor a Jesus Cristo, não colocar nada entre Jesus e nós. Vocês podem dizer: olha, mas a vida de casado já não é isso? A vida de casado é assim, uma vida de sacrifício, uma vida de renúncia. Aliás, toda a vida comunitária, basta ter duas pessoas, não precisa nem ser marido e mulher, que vivem juntos, já é pepino. Mas pode não ser. Pode ser um inferno e pode ser um paraíso. Então hoje nós estamos abordando esse assunto, caminhos laicais de perfeição, e falando sobre a santidade. Eu quero completar um pouquinho ainda aquilo que nós vínhamos falando na Gaudium et Spes. E agora, nesse ponto, nós estamos falando, continuando a falar, que a vida matrimonial é um caminho de santidade. O matrimônio e a família são, portanto, um estado de perfeição. Olha, não é só o estado de vida religiosa que é um caminho de perfeição. O caminho a vida sacerdotal também é um caminho de perfeição. Mas a vida matrimonial, a vida de família, é igualmente um caminho de perfeição, de santidade. É um estado de vida santificado por Deus. Jesus quis nascer numa família. Jesus santificou com a sua presença aquele momento, o início da vida a dois, daqueles noivos em Caná. E Jesus favoreceu que aquela festa não acabasse. Pelo contrário, ele esticou a festa, dando para noivos e convidados o melhor vinho da festa, até o fim. Com isso, Jesus está santificando com a sua presença a vida em família. Porém, a vida matrimonial e familiar não é apenas um estado de perfeição, não é apenas um estilo de vida santificado pela presença de Deus, mas é também um estilo santificante, isto é, capaz de transmitir santidade aos seus membros. No ponto 48 da Gaudium et Spes, há um momento em que a igreja diz assim: os esposos cristãos são fortalecidos e como que consagrados
em ordem aos deveres do seu estado por meio de um sacramento especial. Olha bem, você que está se autoavaliando com relação à sua consagração laical. Você que é casado ou que pretende se casar, este sacramento do matrimônio contém uma graça especial. Qual graça especial? Os cristãos que abraçam esse estado de vida recebem de uma forma muito especial o dom da fortaleza. São fortalecidos. Para quê? Para que todo o projeto de Deus que cerca esse estado de vida seja alcançado. Jesus, sabendo que não é um estado fácil de vida, já providenciou o dom do espírito de fortaleza para que o casal seja capaz de superar as inevitáveis dificuldades próprias da vida de um casal. Mas o sacramento, este sacramento, que a Igreja chama é um sacramento especial, não está aí apenas para fortalecer os esposos cristãos, senão para também consagrá-los, olha bem, consagrá-los em função daquilo que eles vão ter que viver. Então, de uma certa forma, são fortalecidos e, de outra forma, são separados do comum, das relações humanas entre homem e mulher que está por aí. Não é indiferente um casal que receba esse sacramento do matrimônio, de um que apenas mora junto. Ah, mas olha que família maravilhosa, pena que não são casados, pena que não tem o sacramento do matrimônio. Eu diria pena mesmo. Mas não porque simplesmente não receberam um sacramento. É por tudo que esse sacramento significa na vida desse casal. E daí a gravidade de conselhos que casais que não estão unidos pelo vínculo do matrimônio recebem, às vezes dentro do próprio sacerdote, de religiosa. Ah, mas para quê? Vocês já estão há tanto tempo juntos, vocês já têm netos, para que casar agora? Para que essa coisa? Às vezes é um que fala para o outro. Não é indiferente. Se fosse, Jesus teria dito, olha, experimentem aí, fiquem juntos 5 anos. Deu certo? Toca o bonde. Não. A Igreja reconhece que a instituição do matrimônio é uma instituição sacramental e especial. Mais para frente um pouquinho. Cumprindo, graças à força deste sacramento espiritual, a própria missão conjugal e familiar, penetrados do Espírito de Cristo, que impregna toda a sua vida de fé, esperança e caridade. Esses esposos cristãos avançam sempre mais na própria perfeição e mútua santificação e cooperam assim juntos para a glorificação de Deus. Uma frase muito comprida. Mal começamos, já perdemos o fio da meada, porque uma frase que contém muitos conceitos que nós
gostamos, e eu gosto muito, de triturar. Você que é casado, você que é casada, você que pretende se casar, a vida conjugal e familiar, olha, eu faço questão de seguir o pensamento da igreja. A igreja não fala simplesmente da vida conjugal, marido e mulher. Fala, sim, da vida conjugal, marido e mulher, e familiar. Isto é, supõe-se a criação de uma família. Um casal que não tenha filhos não é família. Família é pai, mãe e os filhos. Então aqui, existe uma missão para os esposos cristãos, uma missão dupla, uma missão conjugal. Ele tem uma missão para com a sua esposa tem uma missão para com ele, e os dois têm uma missão para com seus filhos. Essa missão só é possível para os cristãos se forem compenetrados pelo Espírito de Jesus. Se a sua vida, a vida do casal e a vida familiar for impregnada do Espírito com que Jesus quis organizar a família na sociedade através de um sacramento, vai dar conta dessa missão. E interessante, quando este contexto de vida familiar, impregnado pelo Espírito de Cristo, constitui um caminho de santidade e de santificação, as pessoas envolvidas nisso se devem mutuamente um esforço de colaborar com a santificação do outro. E isso é recíproco. Então, o esposo tem a missão de colaborar para que a sua esposa seja cada vez mais santificada. Colaborar para isso. A esposa tem a missão de colaborar para que o seu esposo seja cada vez mais santo. E assim os dois cooperam para que seus filhos sejam criados num clima de santidade e assim glorifiquem a Deus. Hoje, o nosso vídeo é um pouco mais curtinho, mas eu queria ainda explorar 2 pontos do catecismo. O ponto 1660 e o ponto 1661. Diz o ponto 1660. Fala sobre aliança entre um homem e uma mulher, cristãos, unidos pelo vínculo do matrimônio. Este casal estabelece entre si um pacto matrimonial, pelo qual um homem e uma mulher constituem entre si uma íntima comunidade de vida e de amor. Nesses dias, nós estamos vendo, estarrecidos pelos meios de comunicação, casamentos de pessoas do mesmo sexo. Isso foge totalmente ao plano de Deus. Eu estou falando como cristã. Eu tenho o direito de ter esse espaço
para professar, para me posicionar. Não é condenando, não. Quem quer viver de outra maneira. Não é condenando. Quem sou eu para condenar? Como diz o Papa, né? Quem sou eu para condenar? Quem faz opção de um outro tipo de vida. Eu estou aqui apenas exercitando o meu direito de falar para os cristãos e para quem tem boa vontade e o mínimo de espírito humano sobre o plano de Deus para o homem e a mulher. É direito que eu tenho, direito e dever de explicar essas coisas. Então, diz o catecismo, o pacto matrimonial que existe entre um homem e uma mulher constituem entre si uma íntima comunidade de vida e de amor. A gente pode dizer que o outro modo lá de fazer casamento seja uma comunidade de amor, entre aspas, mas nunca será de vida. E esse pacto foi fundado e dotado de leis próprias pelo Criador. Quando nós não é inverter, mas subvertemos as leis próprias de quem nos criou, nós estamos nos colocando no lugar do Criador. Estamos nos sentindo todo-poderosos, com direito a espaços gratuitos na mídia, com direito a querer impor um calha-boca para quem contraria esse modo de pensar. Nós temos direitos iguais. Por sua natureza, este pacto matrimonial é ordenado para o bem dos cônjuges, bem do esposo e da esposa. É ordenado também a geração dos filhos e a educação dos mesmos. Por mais que um casal homossexual, de homossexuais, achem que seja um bem para eles, a união entre eles, como é que fica o problema da geração? E mais, entre os batizados, o pacto matrimonial foi elevado por Cristo Senhor à dignidade de sacramento. E o sacramento do matrimônio, olhem que lindo, significa a união de Cristo com a igreja. Aqui que está a grandeza da vida matrimonial, da sua vida, queridos leigos, da sua vida. Significa, é sinal da união que existe entre Cristo e a igreja. Uma união que é tão fecunda, que produz filhos para a igreja, filhos para a humanidade, filhos que venham a ser filhos de Deus, capazes de transformar o mundo. Que bonito! O sacramento do matrimônio concede aos esposos a graça de se amarem com o mesmo amor com que Cristo amou a sua igreja. Na alma desse sacramento do matrimônio existe esta graça para que
os esposos, marido e mulher, homem e mulher, se amem com o mesmo amor com que Cristo amou a igreja. Com que amor Cristo amou a igreja? Com que amor Cristo amou a humanidade? O ser humano. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até o derramamento da própria vida, do próprio sangue. Portanto, não é pouca coisa a vida e a missão dos leigos no matrimônio. Por ser um sacramento especial, Jesus tornou o matrimônio cristão um caminho de santidade. Claro que vai ser um caminho de santidade dependendo do modo como os casais se relacionam. Mas a essência da santidade está ali, já plantado. Então, para terminar, gostaria que vocês tomassem nota ou então prestassem atenção, na tarefa, no compromisso dessa semana. Você vai escrever para partilhar. Comparado com tudo isto que foi dito, pergunto: em que medida o seu matrimônio, a sua vida familiar, tem servido para santificar você? Em que medida? Em que momentos? Como é que a sua vida matrimonial tem colaborado para a sua santificação? Como é que você tem colaborado para a santificação do outro e dos seus filhos? Gostaria que vocês descessem bem em exemplos práticos, porque na hora da partilha nós vamos ter um momento maravilhoso. Essa é uma pergunta que vai tocar muito a intimidade de vocês. E quando você for sincero, quando você for sincera na colocação desses momentos santificantes, você pode estar certo que, tornando conhecida a sua realidade, por mais dolorosa que seja, vai criar um laço de fraternidade muito grande entre nós. É o que nós pedimos a Nossa Senhora, que interceda para que isto aconteça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.